Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Professor Moisés. Clique em se inscrever, deixe seu curtir e ative as notificações. PET, Plano de Estudo Tutorado, Semana 2, quarto ano do Ensino Fundamental. Componente curricular, Geografia. Semana 2, tema Migrações no Brasil. Cara estudante. Nessa semana, você vai analisar as migrações no Brasil, suas influências e em quais estados acontecem mais migrações. Migrações no Brasil. Há cerca de 180 anos, o governo brasileiro começou a incentivar a vinda de outros povos para o Brasil. Ofereceu terras e trabalho aos imigrantes alemães e italianos que foram para Santa Catarina e Rio Grande do Sul ocupar algumas áreas não povoadas e cultivadas. Muitas cidades de Santa Catarina foram formadas pelos colonos alemães, como Blumenau, Brusque, Joinville, etc. No Rio Grande do Sul, foram os colonos italianos que se dedicaram ao cultivo da uva e à produção do vinho. Para as regiões cafeeiras, por volta de 1850, vieram principalmente italianos, alemães, suíços, austríacos, poloneses, etc. Para outras áreas vieram os japoneses. Hoje, muitos pratos da culinária japonesa são apreciados e consumidos por muitos brasileiros. A culinária do estado de São Paulo foi muito influenciada pelos imigrantes italianos. O Brasil recebeu também muitos imigrantes árabes e judeus. Ainda hoje, muitos estrangeiros elegem o Brasil como o melhor lugar para se viver. Próxima página. Contribuições para a formação da sociedade brasileira. Com a migração de outros povos vindos para o Brasil, cada um trouxe consigo seus costumes, valores, modos de vida, diversidade de comida, cultura, entre outros. Vamos ver agora a contribuição de alguns povos que migraram para o Brasil. Dos povos europeus, herdamos principalmente a nossa língua. Falamos o português, uma língua europeia. As tradições cristãs e um modelo econômico baseado na propriedade privada e na hierarquização das relações sociais. Danças como, por exemplo, a Festa da Uva. No folclore, há muitas festas e danças portuguesas que foram incorporadas ao país. Entre elas, a cavalhada, o fandango, as festas juninas e a farra de boi. Dos povos asiáticos, a contribuição dos imigrantes extrapolou as atividades profissionais, influenciando também na culinária, vestuário, língua, esportes, arquitetura e danças. Dos povos africanos, temos os elementos culturais como a capoeira, os instrumentos musicais, o tambor, atabaque, cuíca, berimbau, afoxé. E de modo geral, a contribuição cultural dos negros foi grande. Na alimentação, vatapá, acarajé, acaçá, cocada, pé de moleque, etc. Nas danças, maracatus e aspectos do Bumba Meu Boi. Nas manifestações religiosas e na organização espacial de resistência, os quilombos. A cultura brasileira é vasta e diversa. Se considerarmos o Brasil nos dias atuais, a nossa cultura pode ramificar-se em centenas de eixos, vindos dos vários polos culturais estabelecidos em todos os estados de todas as regiões brasileiras.
A vastidão cultural brasileira deve-se, em primeiro lugar, ao fato de que vários povos migraram para o nosso país em fluxos variados e, em segundo lugar, pelas grandes dimensões territoriais brasileiras, que nos caracterizam como um país de proporção continental, que possui condições climáticas e geográficas diferentes entre si. Essas diferenças presentes dentro do nosso território e a combinação de vários povos contribuíram fortemente para a formação plural de nossa cultura. Aqui está a fonte e foi acessado nessa data. Atividades. Número 1. Como começou a vinda de outros povos para o Brasil? Vamos lá, pessoal. Há cerca de 180 anos, o governo brasileiro incentivou a vinda de outros povos. Aqui, ó. Há cerca de 180 anos, o governo brasileiro começou a incentivar a vinda de outros povos para o Brasil. 2. O que foi oferecido a estes povos? Foi oferecido terras e trabalho. Tá bem? Em seguida, aqui, ó, ofereceu terras e trabalho aos imigrantes alemães, italianos que foram para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 3. A partir da leitura do texto Migrações no Brasil, escolha a resposta certa. Então você vai marcar um xizinho na que está correta. Muitas cidades de Santa Catarina foram formadas pelos colonos alemães, como Blumenau, Brusque, Joinville, etc. Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram ocupadas pelos africanos. Para as regiões cafeeiras, por volta de 1950, vieram principalmente italianos, alemães, suíços, austríacos, poloneses e etc. No Brasil, muitos pratos da culinária japonesa não são apreciados e consumidos por muitos brasileiros. Confira. Muitas cidades de Santa Catarina foram formadas pelos colonos alemães, como Blumenau, Brusque, Joinville, etc. Confirmando no próprio texto, muitas cidades de Santa Catarina foram formadas pelos colonos alemães, como Blumenau, Brusque, Joinville, etc. 4. Assinale V para verdadeiro ou F para falso, para cada uma das afirmativas, a partir da leitura do texto. Contribuições para a formação da sociedade brasileira. A culinária do estado de São Paulo foi muito influenciada pelos imigrantes japoneses. O Brasil recebeu também muitos imigrantes árabes e judeus. Os povos europeus contribuíram com o folclore e muitas festas e danças portuguesas que foram incorporados ao país, entre elas a cavalhada, o fandango, as festas juninas e a farra do boi. A festa da uva foi de origem dos povos asiáticos. A contribuição cultural dos negros foi grande na alimentação. A culinária do estado de São Paulo foi muito influenciada pelos imigrantes italianos, pessoal. Então, essa é falsa. Verdadeira a segunda frase. O Brasil recebeu também muitos imigrantes árabes e judeus. Sentença verdadeira. Os povos europeus contribuíram com o folclore e muitas festas e danças portuguesas que foram incorporadas ao país, entre elas a cavalhada, o fandango,
as festas juninas e a farra do boi. Essa sentença é falsa. A festa da uva foi de origem dos povos asiáticos. E a última afirmação diz, e ela está falsa, a contribuição cultural dos negros foi grande na alimentação. Não foi somente na alimentação. Foi na alimentação, nas danças, nas manifestações religiosas e na organização espacial de resistência, que no caso é os quilombos. 5. Agora, no espaço abaixo, apresente os hábitos e costumes da população do local onde você vive. Você poderá escrever um pequeno texto, um poema, desenhar e até mesmo fazer colagem. É isso aí, pessoal. Bons estudos e até o próximo vídeo.